Então vamos lá, vou te dar aqui algumas possíveis atitudes para você começar a viver conscientemente. Porque viver conscientemente envolve algumas coisas. Então eu vou deixar aqui, vou falar aqui, começar. Para você viver conscientemente, vai envolver o quê? Por exemplo, você buscar fatos relevantes na sua vida, ao invés de começar a se afastar deles. Então, você observar os valores que você está vivendo e começar a ver se esses valores estão te levando para esses caminhos de saúde, de harmonia, de prosperidade. Se estão te levando, quer dizer que você está no caminho certo. Se viver de acordo com os seus valores, com aquilo que você acredita, não está levando você a esses caminhos de saúde, prosperidade e harmonia, então quer dizer que você deve buscar rever os seus valores. Você vai buscar rever os fatos relevantes ao invés de afastar deles. Então, a atitude de viver consciente é isso. Você buscar fatos relevantes na sua vida ao invés de você querer se afastar deles. Outra atitude de viver conscientemente é você estar no momento presente, sem se afastar dele, sem você querer viver a sua realidade. Outra atitude de viver conscientemente é você perseverar na tentativa de entender as suas dificuldades. Muita gente, quando tá caminhando, quando tá querendo fazer alguma coisa, prosperar em alguma área da vida, inclusive em áreas profissionais, na primeira dificuldade, o que essa pessoa faz? Ela desiste. Então a gente tem que aprender a perseverar nas nossas dificuldades. Então se você acha que está difícil, se você acha que está cansado, descanse, persevere, mas não desista, não desista. Se você acredita que você está tendo uma fonte purificada, se você acredita que está vivendo os seus valores de acordo com o princípio da verdade e uma dificuldade surge na sua vida, então eu gostaria que você descansasse, perseverasse, ao invés de desistir. Então isso também é uma atitude de viver conscientemente. Outra atitude de viver conscientemente é saber se as suas ações estão alinhadas com as suas intenções. O que são ações alinhadas com as suas intenções? Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso aqui. Se a sua cabeça, que é o seu racional, quer uma coisa, se o seu coração, que é o seu emocional, quer outra coisa, as suas pernas não vão saber para onde ir. Então, a atitude de viver conscientemente requer você alinhar os seus pensamentos com os seus sentimentos e as suas ações. Então, hoje eu pergunto para você deixar essa atitude competitiva de lado, de querer detonar outro, de querer inferiorizar alguma coisa, de querer ficar ali competindo para sobressair em alguma situação, eu te pergunto, suas atitudes estão alinhadas com os seus sentimentos? Ou você está fazendo isso simplesmente porque você acredita que é um valor? Que a única forma que você tem de ser notada, a única forma que você tem de ser valorizada é esse. Se tiver esse sentimento de ter essa atitude como um valor, então tá na hora de questionar o valor. Tá na hora de questionar o princípio da verdade, certo? Então, perseverar nas dificuldades, entender o que é que tá levando você a agir. O que está levando você a agir são ações alinhadas, são atitudes alinhadas com o seu emocional ou não? É simplesmente você está agindo ali porque você quer alguma coisa. Quando eu falei para você, por exemplo, de você... isso acontece muito no âmbito assim, de amizades tóxicas. Uma pessoa ficar manipulando a outra,
sabe? Por ciúme, porque deixou de ser notada, porque tá se sentindo inferior, e aí começa aquela fofoquinha, começa a falar do outro, e fala aqui, fala ali. No âmbito de trabalho também tem muito isso, porque tá percebendo que às vezes o chefe tá valorizando mais uma certa pessoa, e aí começa a fazer intriga, começa a fazer fofoca, começa a fazer um monte de coisa, com o intuito de quê? De ser notada. Com o intuito de quê? De ser valorizada, de não ser inferiorizada. Isso é viver de acordo? Isso é estar alinhada emoção com razão? Ou você está usando só a emoção? Porque se você parar para pensar, gente, o que eu estou fazendo? É certo? É certo? Eu encontro, por exemplo, na Bíblia, alguma passagem em que Jesus ficou ali falando mal de outras pessoas para sobressair? Ou eu encontro o quê? Fonte de água limpa. Tá vendo como que a gente questiona os nossos valores? A gente questiona os nossos valores tendo um parâmetro. O parâmetro é viver em luz, é viver de acordo com Jesus viveu, de acordo com os nossos princípios. Porque a gente, embora nós tenhamos sido criados à imagem e à semelhança de Deus, nós somos humanas. E a gente comete erro, a gente tem falhas. Outra coisa, a criação que a gente teve, os nossos pais também tiveram uma criação. Os pais deles também tiveram uma criação. Então aquilo vai passando de geração para geração até chegar na gente. Só que quando você tem uma atitude de viver conscientemente, de viver de forma que você avance na sua vida, você é capaz de questionar. O que o meu pai me ensinou é o certo? Isso, você não tem que chegar para ele e falar: pai, tá vendo? Ó, você me ensinou coisa errada, agora lá, a Roberta tá me ensinando que isso não é o certo. Não, porque ele também teve uma criação. Os pais também tiveram uma criação. Então é toda uma geração de criações. É toda uma geração de crenças. É onde a gente vai formando os nossos valores e muitas vezes a gente não sabe nem da onde veio. Eu contei uma história aqui de um outro vídeo aí. Vou contar ela novamente, que é uma história que eu gosto muito. Porque ela representa muito a nossa crença. Uma jovem se casou e aí ia receber os familiares em casa para um jantar de Natal e comprou um porco. E aí falou pro marido assim: ó, quando você for buscar o porco lá no açougue, você não esquece de mandar ele cortar a munheca do porco. Aí o marido falou assim: mas por que tem que cortar a munheca do porco? Cortar para ele ficar assim? Não entendi. Ah, não sei, minha mãe sempre fez isso. Ele, com o intuito de descobrir o que estava acontecendo, chegou na mãe dela. Sogra, a fulana mandou ir buscar lá o porco, o leitão lá no açougue e disse que tem que cortar a munheca. Por que tem que cortar a munheca? Aí a sogra: ah, não sei, isso é coisa ali da minha mãe. Até vamos perguntar pra ela por que tem que cortar a munheca. Foi lá na avó da menina. Vó, que não é a avó dele, mas é a avó dela, mas ele chama de vó. Vó, a fulana diz que desde que ela entende por gente, e também a mãe dela, quando vai buscar o porco ali no açougue, tem que mandar cortar a munheca. Explica isso, o que tá acontecendo? E aí, o que a avó falou? Não, é porque antigamente os fornos eram muito pequenos para assar o porco inteiro. Então, a minha avó, que é a tataravó da esposa dele, falava assim que era pra gente mandar cortar ali para dobrar. E aí não cabia dentro do forno o porquinho ali, o leitão inteiro. O que eu quis dizer com essa história? Você tá vendo como as crenças vão sendo passadas de geração para geração e a gente não questiona. Agora, tendo consciência de que o forno cabe ali o porquinho inteiro, você acha que essa menina vai mandar cortar a munheca do porco? Você acha que ela vai ensinar os filhos dela a mandar cortar a munheca do porco?
Porque hoje em dia tem fornos enormes, tem até fornos industriais, tem até lugar que se assa um boi inteiro ali no rolete. Vai mandar? Faz sentido? Entendeu que trouxe para a consciência? Trouxe para a consciência essa crença. E a consciência fez com que essa crença fosse quebrada. E aí a gente vai começar a agir de acordo com a intenção, de acordo com a razão e de acordo com a emoção. Não faz mais sentido, porque agora a gente tem um forno que cabe, então vamos agir dessa forma. É um exemplo simples, um exemplo claro e um exemplo clássico que define o que é viver de acordo com o valor sem questionar. Então, muitas vezes a gente fala, é pecado fazer isso. Você já questionou o porquê do pecado? Porque às vezes não é nem pecado, fere algum princípio da sua família, fere algum valor. E aí, tudo é pecado, tudo não pode. E aí como você começa a falar, não gente, isso aqui feriu um princípio lá atrás, não fere mais meu princípio hoje, não fere hoje mais de acordo com o que eu vivo. Então o que a gente faz? A gente se adequa. A gente se adequa de acordo com o que a gente acredita nesse momento. Por isso é importante viver conscientemente.